acredito que Deus quer ressignificar o nosso culto. Deus quer nos levar em um novo nível ao cultuarmos Ele. Amém? Amém, irmão? Você consegue entender que Deus quer te levar mais alto, mais fundo? Interessante que, enquanto nós estávamos aqui adorando, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele disse assim para mim: não adianta profundidade para corações rasos. Por isso a palavra que eu quero ministrar nessa noite é uma palavra simples. Não é uma palavra difícil demais para você entender, nem profunda demais que você não possa praticá-la. Amém? Amém? Gostei do cabelo, viu, filho? Ficou, ó, a hora. Mas veja, às vezes nós desejamos subir mais alto. Quem deseja? Só que você tem que entender que a medida da sua subida é na mesma proporção da sua descida. Isso pode parecer profundo demais, o que eu falei, mas isso é um princípio básico em Deus. Os homens, eles não querem descer para subir, porque os homens não querem humilhar-se, eles querem exaltar-se. Para os homens, o caminho para a glória é subir escadas. Para Deus, o caminho para a glória é cavar mais fundo. Então, para Deus, subir primeiro significa descer. Então, querido, às vezes nós queremos desfrutar de coisas novas, de coisas mais altas, mas nós temos que entender que precisamos descer, fazer o caminho para baixo. Amém? Amém? A cruz que Jesus foi pendurada, ela teve que ser primeiro cravada aonde? Para baixo. Eles precisaram primeiro cravar a cruz para baixo, para que Jesus então pudesse ser elevado. Quem consegue entender isso? Você consegue entender isso? Pensa numa cruz. Se eu colocar uma cruz aqui agora, no chão, sem cavar o chão, o que vai acontecer com a cruz? Ela vai? O que tiveram que fazer para levantar Jesus? Tiveram que cavar um buraco, cravar a cruz naquele buraco para que Jesus pudesse ser levantado. Esse é o caminho de Deus, querido, para subir. Primeiro você precisa cavar, precisa ir para mais fundo. Então, meu irmão, você que deseja profundidade, você nunca terá profundidade sem que primeiro você cave aqui dentro. Amém? Amém, irmão? Um coração raso só vai descobrir coisas rasas. Deus não vai compartilhar profundidade com corações rasos. Você pode até ouvir coisas profundas tendo um coração raso, mas você não entenderá o que Deus está querendo falar com você. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, um texto que todos nós conhecemos, verso 2. Eu vou pulando alguns versículos aqui dentro de 1 Coríntios 14, amém? Verso 2, aqui diz assim, a minha versão vai estar um pouco diferente da sua, porque a minha versão é a nova versão transformadora. Aqui diz assim, pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, nem quem está falando entende. E em espírito fala verdades ocultas. A sua versão diz mistérios. Agora avança para o versículo 14. Aí diz assim, pois
Se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. A sua versão diz que a sua mente fica infrutífera. Verso 15, ele faz uma pergunta: então o que devo fazer? Agora preste atenção aqui, no que ele mesmo responde. Orarei no Espírito, e também, diga, e também, orarei em palavras que entendo. Você consegue perceber uma ordem aqui? Uma sequência aqui? Consegue perceber? Orarei em Espírito, mas também com palavras que entendo. Vamos continuar, verso 16. Pois, se louvarem apenas, ou melhor, não terminei o verso 15, né? Orarei no Espírito, também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito, diga, cantarei no Espírito. E também, diga, e também. E também cantarei em palavras que entendo. Verso 16. Pois, se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês, se não entendem o que estão dizendo? Verso 17. Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Verso 18. Paulo disse: dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais que qualquer um de vocês. Amém? Agora você pode olhar para mim. O tema dessa palavra é: meu espírito, o lugar onde tudo começa. Amém? Amém, irmão? Querido, você tem que entender que Deus te deu o Espírito Santo como um ajudador para a sua caminhada. Deus não espera que você faça simplesmente nada sem o Espírito. Irmão, se o seu trabalho secular, Deus espera que você possa depender do Espírito para que você possa realizá-lo. Imagina as coisas que você precisa fazer dentro da casa do Senhor. Você sabia que no seu trabalho Deus quer conduzir você pelo Espírito para que você possa realizar o seu trabalho da melhor maneira possível? A Bíblia diz assim: servos, trabalhem, honrem, sirvam ao seu Senhor, ao seu chefe, ao seu patrão, como se você estivesse fazendo isso a Deus. Como que você vai servir a Deus, se não, que não seja de outra forma que pelo Espírito? Então, o que você tem que entender é que Deus deixou o Espírito Santo para conduzir você em todas as circunstâncias da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Deus não espera que você faça nada fora do Espírito. Quando Deus deu uma palavra para Abraão, que ele seria pai, enquanto Abraão, pelo Espírito, caminhou naquela palavra, ele estava caminhando para o cumprimento de um propósito. No dia que Abraão saiu do Espírito da palavra que Deus havia dado a ele, ele gerou quem? Ismael. Ele gerou um povo que Deus não queria que fosse gerado. Então, querido, você tem uma maneira de se conduzir, diga, conduzir, com Deus. Que maneira é essa? Pelo Espírito. É por isso, querido, que muitos religiosos não vão entrar no céu. Porque frequentadores de igreja não vão para o céu. Piedosos não vão para o céu. Religiosos não vão para o céu.
Pastor, quem vai para o céu? A Bíblia diz que são aqueles que com Ele se tornaram um só Espírito. Você precisa de uma nova natureza para viver em Deus. Só que, querido, essa nova natureza só anda baseada num caminhar espiritual. Irmão, eu vou ensinar um negócio muito básico para você nessa noite, mas é muito básico mesmo. Irmão, eu vou ensinar para você nessa noite como cultuar a Deus. Não, pastor, você está brincando. Não estou brincando, não. Eu vou te ensinar como cultuar a Deus. Você não sabe cultuar a Deus. Ou melhor, você até sabe aqui, mas você não pratica do jeito certo. Por que eu li o texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 e fui enfático aqui? Por que eu fui enfático nos demais versículos? Porque aqui Paulo falou assim: orarei em espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Querido, quando você lê essa passagem, esse versículo, nós não prestamos atenção à sequência que ele traz. Você precisa observar isso aqui, querido. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O que vem primeiro? O que vem primeiro, irmão? O que vem primeiro, irmão? A gente não se atenta para essa sequência. Pastor, é errado. Eu disse que eu vou te ensinar a cultuar. E esse princípio, querido, ele se aplica para qualquer outra coisa na sua vida. Não é só para o seu culto. Não é só para o seu momento de oração. Não é só para o seu momento de adoração. Esse princípio vai se aplicar para qualquer outra coisa nas nossas vidas. Mas veja, não é errado você começar a sua oração, você começar a sua adoração orando em português, orando com o seu entendimento. Não é errado. Porque se eu disser que é errado, eu vou dizer para você que aqueles que não falam no Espírito estão fazendo errado. Porque eles só sabem orar a Deus com o seu entendimento, com a sua mente. Eles só sabem adorar a Deus com a sua mente. Não é errado. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma maneira que Deus preparou, mais eficaz, diga eficaz, para que você possa orar e adorar. Que maneira é essa? É o Espírito primeiro e a sua mente seguindo o Espírito. Observa uma coisa. Quando você começa a sua oração e a sua adoração, o que você faz? Quando você começa o seu culto, na maioria das vezes, você começa isso fazendo o quê? Orando e adorando através da sua mente. Sim ou não? Sim ou não, irmão? E na maioria das vezes, o seu culto é xoxo. Verdade ou mentira? Você começa a falar algumas palavras e logo você desanima. Você começa, Deus, eu te adoro. Deus, eu te louvo. Deus, eu te amo. Na sexta palavra você já está lá calado. Você senta no seu lugar. Você vai até dormir, irmão, nessa cadeira aí. Porque você começou a sua oração e a sua adoração de uma perspectiva errada. Deus quer te ensinar a começar a sua oração e a sua adoração de um lugar certo. Deus quer te ensinar a começar a partir do Espírito. Diga, começar a partir do Espírito. Comece a partir do Espírito. Pastor, o que é começar através do Espírito? É o que você já sabe que você tem que fazer, irmão. Fecha seus olhos. Sabe o que é interessante, querido?
eu estou com essa frase dentro de mim, que para nós, muitas vezes, o vermos é preciso fecharmos os nossos olhos. E eu digo literalmente os olhos físicos. Quando as pessoas estão aqui em cima adorando e você está embaixo com seus olhos estatalados, abertos, observando tudo que acontece, você não consegue adorar. Porque os seus olhos estão roubando de você o fluir do Espírito. Então muitas vezes, querido, você tem que fechar os seus olhos naturais e se conectar no Espírito, com o Espírito de Deus, para que você saia dessa dimensão e entre na dimensão do Senhor. E aí, querido, você tem que fechar os olhos e começar pelo Espírito, sabe? Comece lá pelo Espírito, pode ser baixinho, não precisa ser alto, mas comece pelo Espírito, amém? Amém, irmão? Não tenta começar algo para Deus na sua alma apenas. Eu não vou dizer que é errado, amém? Amém, querido? Porque, seja sincero consigo mesmo, não é fácil para a maioria de nós chegar aqui, começou o louvor, começou as canções, não é fácil para a maioria de nós fechar os nossos olhos e conseguir instantaneamente se conectar com Deus, é fácil? É fácil, você consegue instantaneamente fechar seus olhos e já logo nas primeiras palavras você dizer: Pai, eu te adoro, Pai, eu te louvo, Pai, eu te amo, e você se vê lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É fácil você fazer isso? É fácil? Não, não é fácil, para a maioria de nós não é fácil, mas existe uma maneira mais eficaz de você fazer isso. Eu vou repetir, existe uma maneira mais eficaz de você fazer isso, pelo Espírito, começando a partir do Espírito. Quando nós começamos, querido, a nossa oração, nós queremos começar através da nossa mente. Quando nós começamos a nossa adoração, nós queremos começar através da nossa mente. E queremos com que o nosso espírito siga a nossa mente. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não fez o seu espírito para seguir a sua mente. Deus fez a mente para seguir o espírito. Você consegue entender isso? Diga assim comigo: a minha mente segue o meu espírito. Aí a gente tenta entrar nas regiões celestiais, primeiro através da mente. E aí, querido, você tem extrema dificuldade para cultuar a Deus. Porque 5 minutos de culto, você já não vê a hora dele terminar mais para você ir para sua casa e se ver livre de um povo chato que toca e de um pastor chato que prega. Porque quando você vem para cá, você quer acessar uma realidade, uma dimensão espiritual de uma maneira natural, de uma maneira muito limitada. Existe uma forma mais eficiente de começar a sua oração e a adoração, que é pelo Espírito. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, verso 27, ouça isso aqui: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. O que é o Espírito do homem? Ele é a lâmpada do Senhor. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que quem é mais eficiente em nós é o Espírito e não a nossa mente. Vou repetir: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aonde que o Senhor projeta luz em você? Diga: no meu espírito. Não é na sua mente, é no seu. E o que acontece com a luz que Deus projeta no seu espírito? Tem a capacidade de expandir para a sua mente. E aí, querido, quando algo do Espírito, algo de Deus explode no seu espírito, isso expande
expande para a sua mente, sabe o que vai acontecer? Pergunta para mim, o que, pastor? A sua mente vai seguir a luz que Deus explodiu no seu espírito. E aí, meu irmão, quando você adora a Deus, você não fala palavras jogadas ao vento. As palavras que você fala, as palavras que você profere, tem sentido, tem razão, tem verdade, tem amor, tem paixão, tem desejo. Você consegue entender isso, querido? Aí você não fica aqui falando santo, 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 santo da boca para fora. Não! Quando você fala santo, 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 isso tem um sentido real para você. Isso tem um sentido verdadeiro para você. Porque primeiro a luz de Deus brilhou no seu espírito e do seu espírito se expandiu para a sua mente. E a sua mente está adorando a Deus junto com o seu espírito. Você consegue entender isso, irmão? Você começa a sua oração, você começa a sua adoração, você começa seu culto a partir de um lugar diferente, o seu espírito. Amém? Amém, irmão? Quando nos reunimos ou estamos a sós, não importa, nós precisamos de um ambiente adequado para nós fluirmos no Espírito. Olha para mim, olha aqui para mim, olha para mim. Você precisa de um ambiente adequado para você fluir. Onde você vai encontrar esse ambiente adequado para você fluir? Não surge daqui, surge daqui, surge do Espírito. Amém? Amém? Que te faça fluir, querido, além de quaisquer limitações. Ô irmão, seja sincero. Seja sincero. As suas limitações é o que estão ditando o seu culto a Deus. Sabe por quê? Porque você está preso na sua mente. Você ora 3 palavrinhas, você não quer orar mais. Você canta uma canção e você não quer cantar mais. Porque você não canta lá mais. Foi uma piada, gente, foi engraçado, não? Porque você não canta lá mais. É porque você está fazendo simplesmente algo da sua mente apenas. O ambiente que você precisa aprender a fluir em Deus não é gerado de qualquer forma, irmão. Só é gerado no Espírito. Amém? Quando Jesus vem estar com você, Ele vem para estar com o seu Espírito. O Pai é Espírito e por isso importa que os seus adoradores o adorem em... Aí você quer começar pela alma? Pela mente? Pastor, mas onde fica a minha alma? Calma que eu vou chegar lá. Que a sua alma é importante na sua adoração. Eu vou ler uns salmos aqui que diz que é todo o seu ser que deve louvar ao Senhor. Não é só o espírito. A alma também, só que a alma ela segue e não conduz. Repita isso comigo, a alma segue e não conduz. Amém? Então importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito. Irmão, eu não estou falando que Deus ele é indiferente ou insensível à sua alma, tá? Deus não é insensível à sua alma. Muitas vezes você vem para cá com a alma machucada, com as suas emoções feridas. Só que o que Deus faz? Ele não vem para comungar com a sua alma, Ele vem para comungar com o seu espírito, porque é do seu espírito que flui cura para a sua alma. Ah, irmão, faz algo melhor aí, irmão. Deus vem comungar com o seu espírito, porque é do seu espírito que flui cura para a sua alma. Olha o tanto de gente doente que está dentro das igrejas. Olha o tanto de gente morta que está dentro das igrejas.
Sabe por quê? Porque só anda na alma. Elas não conseguem fluir no espírito. Aí, querido, o Pai dos Espíritos, porque a Bíblia chama Deus de Pai dos Espíritos. Está vendo o que a Bíblia chama de você? A Bíblia chama você? A Bíblia não chama você de alma, a Bíblia chama você de Espírito, Pai dos Espíritos. A Bíblia não está chamando você de carne, a sua carne é filha de Adão, você é filho de Deus. Quem é você? É o Espírito, o Pai dos Espíritos. A Bíblia não está chamando você de alma, irmão, ela está chamando você de espírito. Aí ele vem, querido, comungar com você, porque é no seu espírito que ele tem relacionamento com você. Se a sua alma está te roubando, querido, do seu culto, da sua adoração, se a sua alma está roubando você de orar mais, vai pelo espírito então, irmão. Eu vou repetir, vai pelo Espírito então, irmão, porque a cura de Deus do seu Espírito vai salvar a sua alma. Provérbios 18:14 diz assim: o Espírito do homem o sustenta na doença. Oh, irmão, você não tem uma alma doente, não? Pois é o Espírito do homem que sustenta ele na sua doença. Mas a Bíblia continua dizendo aqui em Provérbios 18:14, e o espírito abatido, como o susterá? Está doente, irmão? Sua mente está limitando você, as suas emoções estão limitando você. Tem alguém no seu interior que pode romper com todas as limitações da sua alma. Amém? Então o que Deus quer nos ensinar é que existe um caminho de maior eficiência que podemos tomar para entrar na sua presença. Olha para mim. Existe um caminho de maior eficiência que você pode tomar para entrar na presença de Deus. Que caminho é esse? Do Espírito. Irmão, Deus simplificou, diga, Deus simplificou a vida nele. É por isso que a Bíblia diz assim: o poder da vida e da morte está nos seus... Aonde? 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 Fala para mim, irmão, aonde? Fala para mim, irmão, aonde está o poder da vida e da morte? Na sua língua, nos seus lábios. Deus simplificou a vida nele. De que forma? Deixando para nós um meio simples de entrar na sua presença, de entrarmos no seu Espírito, através da boca, da língua. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Sabe o que eu tenho percebido? Tenho percebido algo em mim. Quando eu estou com dificuldade, quando eu sei os meus dias maus, e eu chego aqui para cultuar, para adorar, é difícil, irmão. Eu sinto um peso, minhas mãos querem ficar lá embaixo, a minha boca quer ficar fechada. Tudo dentro de mim está agitado, mas não é agitado por causa do Espírito de Deus, é agitado por causa da minha alma. É difícil nesses dias encontrar razão para adorar. É difícil nesses dias encontrar razão para cultuar. Mas sabe o que eu tenho percebido? É que quando nesses dias eu chego aqui e eu fecho os meus olhos e a minha alma não quer nada com nada, sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a falar no Espírito. Diga, falar no Espírito. Sempre que eu começo a minha oração e a minha adoração no Espírito, algo acontece comigo. Duas coisas acontecem comigo. Duas coisas. E automaticamente duas coisas deixam de acontecer comigo também.
Quando eu começo a minha oração e a minha adoração na mente, rapidinho eu vou parar. A minha adoração não vai durar muito tempo, porque eu comecei na mente. E todas as vezes que eu começo algo na minha alma, apenas na minha mente, e aquilo não tem uma longa duração, de alguma maneira, eu sou levado a começar algo no Espírito. Quando a minha alma não quer adorar, irmão, de alguma forma eu sou levado a começar uma adoração no Espírito. O que Paulo disse? Eu cantarei aonde? No Espírito. Mas também, diga, mas também cantarei com o meu entendimento. Então deixa eu te dar uma palavra. Comece a sua oração e a sua adoração primeiro no Espírito e depois com o seu entendimento. Irmão, é impressionante, todas as vezes que eu começo a orar e adorar com o meu Espírito, sabe o que acontece depois? É como se palavras fossem depositadas dentro de mim. E logo depois, eu começo a liberar essas palavras. E olha que alguns segundos atrás eu nem queria falar nada. Alguns segundos atrás eu estava cansado, desanimado para levantar minhas mãos e dizer santo. Mas porque eu comecei algo no Espírito. Eu comecei a falar palavras que eu não entendo, mas que são verdades ocultas em Deus. O Espírito de Deus começou a trazer para dentro do meu espírito aquilo que viria para a minha mente, e assim, as palavras que eu diria com entendimento seriam palavras que teriam sido geradas no meu espírito. Irmão, sabe o que acontece? A maioria das vezes que você vai adorar e orar na sua mente, não são palavras que foram geradas no seu espírito. É por isso que as coisas não têm sentido para você, é por isso que orar não tem sentido, é por isso que adorar não tem sentido, porque as palavras que saem da sua mente, as palavras que você ora com entendimento, não nasceram no seu espírito. Deixe com que as palavras sejam geradas primeiro no seu espírito. Irmão, eu estou aqui, às vezes eu começo ali baixinho, de repente eu já começo a subir um pouco mais o tom. Daqui a pouco, irmão, é como se palavras fossem depositadas dentro de mim. Eu já começo: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, não há outro igual a ti. E essas palavras que eu vou falando com o meu entendimento, essas palavras que eu vou produzindo na minha linguagem, no português, são palavras que têm sentido para mim, são palavras verdadeiras que fazem sentido. Ou seja, eu estou falando aquelas palavras e eu estou entendendo que Deus é aquilo. Porque aquelas palavras que eu estou falando com a minha mente foram primeiro geradas no meu espírito, depositadas no meu espírito. Não foi isso que Paulo disse, que fala em línguas, fala mistérios, fala verdades ocultas. Então eu comecei o meu culto, a minha oração, falando no Espírito. Irmão, os intercessores passam muito por isso. De vez em quando eu saio aqui, o pastor Cícero está aqui, ele sempre começa aqui nas segundas-feiras, ele pega o violão, ele vai entrar no Espírito, antes de começar a fazer o quê? É assim ou não é, pastor Cícero? Ele entra no Espírito, ele vai falando em línguas, ele vai adorando o Senhor em línguas. Para quê? Porque ele depende da direção do Espírito Santo para aquilo que ele precisa orar. Ele não pode chegar aqui e começar a orar da mente dele simplesmente, porque ele pode estar seguindo uma direção errada. O Espírito está querendo levar ele a interceder por uma coisa e ele está indo para outra direção. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa seguir a direção do Espírito. Então onde ele precisa começar a oração dele? Na mente ou no Espírito? É no Espírito. Aonde que ele precisa começar a adoração dele? Na mente ou no Espírito? É no Espírito. Porque aí, querido, as palavras que ele precisa orar, usar para intercessão, nasceram no Espírito.
E aí sabe o que acontece quando ele intercede? O Espírito age. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Sabe o que acontece, querido, quando você age, quando você ora no Espírito? Sabe? O Espírito age. Sabe o que mais eu percebi, querido? É que sempre depois de começar pelo Espírito, parece que eu tenho mais palavras para orar e adorar com a minha mente. Querido, se veja como um reservatório de Deus, se veja como um recipiente de Deus, como um reservatório, como um tanque. Alguns aqui literalmente são, né? Se veja como um reservatório de Deus, que Deus está desejando o tempo todo depositar algo dentro de você. Amém? Por isso, se você não sabe como começar a orar e adorar, eu te digo, comece pelo Espírito. Comece pelo Espírito. Tem que tomar uma decisão, não sabe como orar? Comece pelo Espírito. Tem que escolher algo, não sabe como escolher? Vá orar, comece pelo Espírito. Ah, pastor, mas Jesus orou. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Só que você tem que entender uma coisa. Tem alguns aí, alguns bonitinhos que dizem que Jesus orava no Espírito. Eu duvido, Jesus não orava no Espírito não, irmão. Porque a conexão de Jesus era 100% com o Pai. Jesus orou na linguagem dele para que nós tivéssemos isso como referência. Agora, quando você não sabe qual é a vontade de Deus, você não pode depender da sua mente, porque a sua mente engana você. Você tem que depender do seu Espírito. Tem que escolher, não sabe o que escolher? Vá orar primeiro no Espírito. Amém? Tem gente que é assim, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei se eu mudo de emprego, se eu arrumo uma namorada, eu não sei se eu vou para outra igreja, se eu vou para outra cidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Aí ele vai lá, ora, só que como dentro dele ele já está com vontade de ir embora, dentro dele já está com vontade de arrumar aquela namorada, dentro dele ele já está com vontade de ir para outra igreja, aí ele fala, né, ele arruma desculpa, eu vou orar, né? Vou orar, aí ele vai lá, Pai, se for da tua vontade, tu sabes, amém. Aí sabe o que acontece? Ele faz o que ele tanto queria, na mente dele. Ele vai para outra igreja, ele arruma namorada, ele sai do serviço, ele vai para outra cidade. Sabe por quê? Porque a decisão dele nasceu na mente e não no Espírito. Quem entendeu, diga amém. Orar e adorar com entendimento é saber o que você está falando. Ao contrário do que acontece quando você faz no Espírito, a sua mente não sabe que palavras estão fluindo de você, mas embora você não saiba, a Bíblia nos garante uma coisa. Quando você ora, querido, com entendimento com a sua mente, você sabe que você está orando, sim ou não? Só que quando você ora no Espírito, você não sabe que você está orando, mas a Bíblia te garante uma coisa. Olha o que a Bíblia te garante, 1 Coríntios 14, 2, vou repetir o verso 2, porquanto quem se expressa uma língua estranha não fala a homens, mas fala a Deus, de fato, ninguém o compreende, porque em Espírito fala mistérios. Você tem que entender uma coisa, quando você ora no Espírito, de uma coisa você pode saber, você está falando com Deus. Irmão, você não entendeu, você está falando com Deus. Você não está falando com o fulano, com o Beltrano, com o Cicrano, não é com o pastor, não é com o Zezinho, não é com a Mariazinha, não é com o Joãozinho, não é com o seu patrão, é com Deus. Pastor, qual é o benefício de eu orar no Espírito se eu não entendo que eu estou orando, pastor? Pastor, a Bíblia diz em Romanos 12 que o meu culto tem que ser racional. Tem duas coisas que eu quero te explicar aqui. A primeira delas é o benefício de você orar em línguas. Porque o que é orar no Espírito? É falar em outras línguas. Amém? Amém? Orar no Espírito é falar em outras línguas. Qualquer outra pessoa que vier com conversa fiada é mentira, irmão. Orar no Espírito não é aquele negócio assim, não. Irmão, vou orar no Espírito. Aí você fecha a cara,
faz um bico e fica em silêncio. Eu fui de uma igreja, irmão, tradicionalíssima. No momento da oração, o pastor falava assim: irmão, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar em espírito. Irmão, sem brincadeira, você conseguia, se tivesse pernilongo, você conseguia ouvir o zunido pernilongo. E de zóio fechado, você ia dar uma de Jack Chan. Saber exatamente o pernilongo que tá, porque para eles orar no espírito é isso aqui, ó. Aí tem que ficar assim. Aí fica igual aqueles muçulmanos. Talvez pegue no tranco. Irmão, isso aqui não é orar no espírito, não, irmão. Isso aqui não é orar no espírito. Nem orar no espírito é Deus grande, poderoso, Deus forte, não sei o quê. Isso não é orar no espírito. Isso é orar com entendimento. Isso é orar com entendimento. Orar no espírito é isso aqui, ó. Que aramastu que taramachu que ramamando rubacatarabalabaço. Rukiamanto robe de caramastu que rababababababa. Querido, eu não sei o que eu acabei de falar, nem você sabe, mas de uma coisa eu sei. Eu acabei de falar com o Pai dos Espíritos. O que? Mistérios. O que são mistérios? Verdades ocultas. Por que oculta? Porque está em Deus. Não está nos homens, não está na mente, está em Deus, mas é ocultas para quê? Para serem reveladas no meu interior, para que quando essas verdades são reveladas no meu interior, elas explodem na minha mente, e aí, querido, eu preciso orar com entendimento, aí eu falo as exatas, diga exatas, as exatas palavras de Deus. Não, irmão, essa é uma boa palavra. Você não está entendendo, irmão? Essa é uma boa palavra. Porque Deus está querendo nos ensinar a ir além. Mas esse além não nasce aqui, nasce aqui. Deus está tentando tirar você da sua mentezinha rasa, das suas emoções doentes. Deus quer mergulhar você no rio do Espírito. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus criou um canal de comunicação sem interferência. Irmão, o que você acabou de ouvir aqui agora explica toda essa palavra. Deus criou para nós um canal de comunicação com Ele, livre de toda e qualquer interferência. A sua mente, seja sincero, a sua mente interfere na sua comunicação com Deus, sim ou não? A sua mente interfere na sua adoração com Deus, sim ou não? Mas o seu espírito é uma porta aberta para que você possa ir e ele possa vir. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. E aí, querido, Ele preparou para você um canal de comunicação, onde, escute isso, agora você vai ter, você que está anotando pode anotar, porque eu vou bater firme em cima do que eu vou dizer aqui agora. Irmão, hoje é um dia que eu espero que você não tenha horário para ir para sua casa, porque eu pretendo demorar, mais do que de costume. Então eu peço sua atenção e a sua disposição de espírito. Preste atenção nisso aqui. Deus criou um canal de comunicação entre você e Ele, onde o que flui por Ele é limpo. Diga limpo. Não, irmão, diga mais forte. Limpo, adequado e preciso. Guarda essas três coisas. O canal de comunicação que Deus preparou para você estar com Ele é limpo, adequado
e preciso. Que canal é esse? Que canal é esse? Seu Espírito. Amém? Agora vamos lá, preste atenção no que eu disse: limpo, adequado e preciso. Jesus disse que do seu interior, aí você não presta atenção no que Jesus disse, você só lê e não presta atenção. Jesus disse que do seu interior, que interior é esse? Que interior é esse? Diga Espírito. Fluiriam o quê? Vamos lá, por partes. Fluiriam o quê? Rios de águas. Você já parou para prestar atenção no que significa águas vivas? Ou você só lê isso, ou você só ouve isso, aí você fala, água viva. Ah, pastor, água viva é aquele bichinho que fica no mar. Não, não é isso não. O que é água viva? A primeira característica, escute, dos rios que fluiriam do seu interior, rios de água viva, a primeira característica desse rio, ele é limpo. Diga limpo. Puro, diga puro. E saudável. Agora abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Deixa eu te mostrar isso dentro da palavra. Irmão, quem tem fome, come. Quem tem sede, bebe. Se a sua alma está farta, ela vai pisar o favo de mel. Mas para a faminta, até o amargo é doce. Ezequiel 47, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Olha as características do rio que Deus disse que fluiriam no seu interior. Eu vou ler a partir do verso 1 só para você entender todo o contexto, porque tem algumas outras coisas aqui que eu quero destacar com você. Aqui diz assim, Ezequiel 47, 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água, viu o quê? Saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste. E a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Preste atenção nisso aqui, diga corda de medir na mão. Tá, preste atenção aqui. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. Aqui nós vamos começar a falar de níveis no Espírito. Vai parecer difícil o que eu vou tentar explicar para você, mas é básico, é simples. Vamos lá, verso 4. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Opa! Ele continuou andando sobre a água e o nível começou a subir. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ao terceiro nível aqui. Agora olha o quarto nível. Irmão, há dimensões em Deus, irmão. Há dimensões que nós podemos pisar em Deus, e cada dimensão você desfruta de uma coisa, mas existe uma dimensão muito específica que Deus quer nos levar. Olha o que diz aqui o verso 5. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio. Ai, 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 ai. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Peraí, vamos parar aqui. Era um rio que eu não conseguia atravessar. Nos 3 primeiros níveis, era ele que avançava sobre o rio. Preste atenção nisso. Nos 3 primeiros níveis,
era ele que pisava sobre o rio, era ele que avançava sobre o rio. No quarto nível, a coisa já muda. O nível já muda, a história já muda, porque ele já começa a falar: eu já não consigo mais atravessar, já não sou mais eu que me conduzo pelo rio, agora a história é outra. Vamos lá. Ainda mediu 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Oh, irmão, era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas... Agora preste atenção. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Irmão, isso aqui é uma tipificação de mim e de você. Ô, irmão, você lê a Bíblia e você não se compara com ela. Você lê a Bíblia e você não se aplica a ela, você não se vê dentro dela. Você tem que começar a se ver dentro da Bíblia, você tem que começar a ver Jesus dentro da Bíblia, você tem que começar, sabe, a ver figuras dentro da Bíblia e se comparar. Essa árvore aqui é você. Salmos diz que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, amém, que dá o seu fruto na estação apropriada. Olha o que ele continua dizendo aqui: assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Araba, ao vale do Jordão, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, olha o que acontece: estas se tornam doces e saudáveis. Qual é a primeira característica do rio que eu disse? Ela é pura, limpa, saudável. Aonde que esse rio está, irmão? Aonde que Jesus disse que esse rio fluiria? Aonde, irmão? Do seu interior. Como ele flui do seu interior? Pelo Espírito. E quando essas águas purificadoras do Espírito fluem do seu interior, ela precisa curar a sua vida. Verso 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e sameiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Ah não, irmão, eu vou repetir aqui, irmão. De modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Não, irmão, você não está entendendo. Esse rio está dentro de você, irmão. Quando ele flui, porque você se moveu no Espírito. O que é se mover no Espírito? É, querido, de forma simples, você abrir a sua boca e sabe, aí essas águas começam a fluir no seu interior, águas que promovem vida, águas que promovem cura, águas que te fazem frutificar, águas que lavam você, querido. Quando essas águas começam a passar no seu interior, onde quer que ela passe, você é vivificado, coisas são geradas, vida é gerada dentro de você. Se você é salgado demais, irmão, e aqui o salgado, querido, aqui o salgado fala de algo que não deixa produzir vida. Você sabia que no Mar Morto não existe peixe? Deve existir algum tipo de vida, mas é microscópica, é mínima. Água salgada demais mata! Mas quando as águas vivas do Espírito passam, o que aqui diz? Que ela purifica essas águas salgadas, trazendo vida. Verso 10:
Os pescadores estarão junto dele, desse rio. Haverá lugar para estender as redes desde Engedi, fonte do bode, até Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies. Olha aí, irmão, peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Verso 11, todavia, agora preste atenção, porque aqui é um símbolo de algo na minha vida e na sua vida. O verso 11 é o oposto daquele canal perfeito que Deus preparou para mim e para você. O verso 11 diz: todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Eu vou explicar para você o que é isso aqui depois. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a eles. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Irmão, sabe que símbolo é esse aqui? A Bíblia fala que é o símbolo da árvore da vida, da qual nós comeremos quando formos lá para o céu. Já podemos comer aqui agora enquanto estamos na terra, quando entramos no Espírito, quando nos relacionamos com Deus e recebemos as suas verdades, estamos comendo o fruto da árvore da vida. Mas vai chegar um dia que literalmente essa carne vai ser transfigurada, esse corpo mortal vai deixar de ser mortal, vai se tornar imortal, e nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Você não precisa esperar chegar lá para comer, você pode comer agora. Ah, você não entendeu, você pode comer agora. Só que você tem um problema, irmão. Você prefere orar e adorar a Deus a partir de charcos e pântanos, e não a partir de um rio. Agora o bicho vai pegar, irmão. Porque você prefere gerar as coisas na sua vida a partir do charco e dos pântanos, e não a partir do rio. Quer saber o que são charcos e pântanos? Quer saber? Eu vou dizer para você. Mas antes entenda. Foi por isso que eu disse que eu começo muitas vezes o meu culto orando e adorando no Espírito. É porque eu não quero que o que flua de mim esteja fluindo de charcos e pântanos. Eu quero que esteja fluindo dos rios do Espírito. Irmão, por favor, posso te pedir algo? Posso ou não? Quando você chegar aqui da próxima vez, reconfigura seu culto. Vamos fazer isso? Vamos reconfigurar o nosso culto? Vamos. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Começando através do Espírito. Começando primeiro através do rio, e não do charco e dos pântanos. Irmão, tem hora, querido, é sério, irmão, tem hora que quando eu começo aqui assim, quando eu começo a dizer santo, 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 aquilo é tão real, aquilo é tão vivo dentro de mim. Sabe por quê? Porque primeiro eu acessei o rio de água viva, e aí quando eu digo santo, 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 aquilo dentro de mim tem sentido. Irmão, olha para mim, quando você profere santo, 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 alguma coisa na sua vida precisa mudar. Se você declara santo, santo, santo e nada muda, é porque você não está fazendo do lugar certo. Será que eu estou sendo simples aqui? Será que eu estou sendo claro? Será que eu estou sendo objetivo? A palavra de Deus é precisa, é objetiva, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Ao quê? Ao quê? Ao quê? Alma e espírito, juntas e medulas. Querido, mais simples e mais preciso do que isso não tem como. Até tem, talvez eu não consiga ser,
Aquilo que está saindo dos nossos lábios, irmão, precisa produzir transformação na nossa vida. Porque senão, irmão, nós vamos cair naquilo que Deus falou: esse povo me honra com os lábios. Agora ouça isso: mas o seu espírito está longe de mim. Por quê? Porque não recebe as minhas realidades. Porque o espírito precisa falar, a boca precisa falar do que está cheio do seu espírito. A realidade da sua boca não pode fluir da sua mente, ela precisa fluir do seu espírito. A Bíblia diz, Jesus disse: o espírito é que produz vida, é o espírito. Você e eu não podemos continuar proclamando, declarando coisas e a nossa vida continuar do mesmo jeito, irmão. Passarmos uma vida inteira com o mesmo problema e não sermos transformados, só significa uma coisa: o que nós estamos fazendo para Deus não está fluindo de um rio, está fluindo da nossa mente, não está fluindo do nosso espírito, porque o espírito produz transformação. Amém? Amém? O verso 11. Vou dizer para você o que é o charco e o pântano. O verso 11 diz aqui assim: todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável. O que é água potável, irmão? É água que pode ser consumida. Água potável, né? Essa piada foi boa, velho. Água potável. Água potável é água limpa, água que pode ser bebida, consumida, água que pode ser compartilhada. Água potável é água que não está parada, é água que está fluindo, é água que está em constante movimento. E aqui o verso 11 diz: todavia seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixadas para a produção de sal. Irmão, o que é um pântano? Alguém sabe o que é um pântano? Alguém já viu um pântano de perto? Já viu? Um charco. No quartel eu andei muito sobre charco, lamaçal, charco. Irmão, pensa num terreno ruim para andar o tal do charco. Você afunda, é um terreno instável. Mas eu vou dar a definição, escute isso. O que é um pântano? Eu vou te dar a definição do que é um pântano, se vocês quiserem anotar. Um pântano é uma porção do terreno junto às margens de pequenos e grandes cursos de água. Ouça isso aqui: coberto por águas paradas. Um pântano é um local, um espaço, perto de águas, perto de rios, não importa se é rio grande ou se é rio pequeno. Quando você vai para Uberaba, indo daqui para lá à direita, chega uma parte numa curva assim, tem um riozinho que passa e ao lado dele tem uma espécie de um pequeno pântano, um charco. E você olha lá, a água é parada, mas do lado dele tem um riozinho correndo. E o pântano nele surge em áreas onde o escoamento das águas se torna lento por causa do entulho, diga entulho, que se decompõe e fica acumulado, fazendo com que a água não se renove e fique estagnada. Será que você consegue assimilar o que é esse pântano? Sabe o que chama atenção? É que os pântanos se formam perto de fontes de águas corrente saudável. Isso te fala alguma coisa? Para mim fala. A alma e o espírito não estão lado a lado? Sim ou não? Pântanos e charcos fluem, ou melhor, estão lado a lado com rios que fluem águas. Você está conseguindo assimilar isso? Eu te pergunto, como que algo
Como é possível que algo tão sujo exista próximo de algo tão limpo e saudável? Sua alma e seu espírito, irmão. Charcos e pântanos fala da sua alma. O rio fala do seu espírito. O que é um charco? Ouça isso. Charco é uma região cujo solo é mole e instável. Olha se isso não é um símbolo da nossa alma. Charco é um solo mole e instável e acumula água parada. É uma região de atoleiro. Será que essa aqui não é sua alma, não, irmão? Quer um retrato melhor do que a nossa alma do que isso? Aqui está o nosso problema. Queremos começar as coisas em Deus, queremos começar as coisas na nossa vida, tudo a partir desse lugar errado. Eu não estou falando, querido, que isso vai funcionar só aqui dentro, não. Isso vai funcionar para qualquer coisa fora daqui, irmão. Se você começar a partir do rio de Deus, tudo que você fizer, a Bíblia garante para você, prosperará. Eu vou repetir, prosperará. Porque está fazendo de um lugar que sai vida. Amém? No dicionário, a palavra charco, no sentido figurado, olha o significado. Olha o que o dicionário humano traz no significado figurado da palavra charco. Sentimentos ou ações vis e imorais. Caramba! Charco, no sentido figurado, significa sentimentos. Muitas vezes, querido, você quer orar baseado nos seus sentimentos vis e imorais, baseado em sentimentos errados. E aí, nada é produzido na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Vamos caminhar aqui, para a gente poder ir para o final. Então esses charcos representam nossa alma que está perto do nosso espírito, mas que por sua vez está cheia de entulhos e suja, com uma água parada toda embolorada. Nossa alma é uma região que por muitas vezes é mole e instável, carregada de sentimentos ou ações erradas, e que na maioria das vezes queremos começar as nossas orações e adoração através dela, e por isso nada flui. Não tem como ser mais simples do que isso, irmão. Deus está descomplicando o nosso culto, a nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração. Você tem duas formas, querido, de se apegar ao que você vai fazer, aqui ou aqui, escolhe. Você tem duas formas, depender da sua mente para orar segundo a sua vontade, ou depender do Espírito para orar segundo a vontade de Deus. O que você vai fazer? Então a primeira coisa, diga, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus criou um canal para que águas fluíssem livremente através de você. Pastor, o que eu faço com a minha alma então? Eu vou dizer para você o que você vai fazer com a sua alma. Salmo 103:1 diz assim: louve, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu vou dizer o que você tem que fazer com a sua alma. Agora eu vou voltar para o livro de Ezequiel. Lembra que Ezequiel, quando foi levado pelo rio, o primeiro nível de água batia no tornozelo dele? Irmão, pega o que eu vou dizer aqui agora, irmão. Anota. Qual era o primeiro nível que as águas bateram ali em Ezequiel? Diga, tornozelo. Depois a água bateu aonde? Diga, joelhos. Ele andou um pouco mais, a água batia aonde? Ele andou um pouco mais, o que aconteceu? Era tão fundo, irmão, que ele não podia mais andar, ele tinha que atravessar a nado. Agora, anote isso, isso fala de 4 níveis no Espírito. Quantos níveis? Querido, o que eu vou dizer não é profundo, é básico, você tem que entender isso. 4 níveis no Espírito. Os 3 primeiros níveis
Os 3 primeiros níveis representam o quanto você flui nas águas. Ouça, porque se você observar o texto de Ezequiel, enquanto Ezequiel podia andar, era ele que avançava sobre as águas. Mas o 4º nível representa o quanto as águas podem fluir de você. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Os 3 primeiros níveis representam o quanto você flui sobre as águas, o quanto você consegue caminhar sobre as águas. O 4º nível já não é mais você que anda sobre as águas, já não é mais você que flui sobre as águas, é o quanto as águas fluem em você. Já não é mais você que dita como você vai ser conduzido pelas águas, mas é as águas que dita como você vai ser conduzido por elas. Sabe o que isso significa? O 4º nível é um nível onde a minha alma segue totalmente o Espírito. Agora ouça o que é mais doido, irmão. Nos 3 primeiros níveis, podemos dizer que você entra no Espírito. Os 3 primeiros níveis. Agora veja, compare isso com a sua vida e você vai ver se não é assim. Olha para mim, não perca o que eu estou dizendo não. Não deixa só eu ficar feliz com isso não. Porque isso é uma verdade revelada de Deus para nós. Os 3 primeiros níveis, podemos dizer que você entra no Espírito. Mas que volta e meia, a sua alma cheia de entulhos, tenta tirar você de lá. No 4º nível, querido, a sua alma não tem mais o que fazer, a não ser se render totalmente ao Espírito. Agora veja, quantos momentos você não está aqui? E você começa a subir, você acessa o 1º nível, aí você parece que você saiu do chão, aí você anda mais um pouquinho, parece que você sobe mais um pouquinho, aí você anda mais um cadinho, parece que você sobe mais um cadinho. Você avançou 3 níveis, mas do nada você volta para a terra, volta para o chão. Quem puxou você para baixo? Quem puxou você para baixo? Sua alma, cheia de entulhos, cheia de sujeira. Só que quando você entra no 4º nível, querido, escute, eu já vivencio isso até hoje, em vários momentos. O 4º nível é como se você perdesse a noção de tudo que está ao seu redor. E aí sabe o que acontece? A sua alma não puxa mais você para baixo, é você que leva a sua alma para cima. Querido, a única coisa que você quer fazer é adorar, a única coisa que você quer fazer é levantar suas mãos, é visualizar Ele, é se envolver com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Querido, o 4º nível é nesse momento que eu entendo que tudo ao meu redor parece desaparecer. E você não fica mais consciente de si mesmo. Você fica consciente de uma outra realidade, onde a única coisa que você faz é fluir. Irmão, quantas vezes aqui nesse lugar, irmão, quantas vezes eu perdi a noção de pessoas que estavam ao meu redor. Quantas vezes eu consciente que eu estou aqui num culto, mas parece que todo mundo desapareceu. Irmão, isso não é difícil não, irmão. Isso não é para quem é pastor, não. Isso é para qualquer um que aprende a perseverar no Espírito. Amém? Se você anda um pouquinho, você pisa a primeira direção, irmão. Aí você sobe um pouquinho. Se você anda mais um pouquinho, você sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só que vai chegar uma hora, irmão, que a sua alma vai parar de puxar você. Você que vai levar ela. A sua alma vai seguir você. E sabe o que muitas vezes puxa você para baixo? Às vezes você está no 3º nível, quase entrando no 4º nível. Aí alguma emoção puxa você para baixo. Algum sentimento puxa você para baixo. Algum pensamento puxa você para baixo. E era só você andar mais um pouquinho, aí você ia entrar no rio e nada mais ia puxar você de volta. Quem está entendendo, diga amém. Quando o salmista diz aqui, e tudo o que há em mim, diga tudo o que há em mim.
bendiga seu santo nome. Sabe o que ele está fazendo? Ele está revelando uma alma que foi tomada completamente. Tudo o que há em mim fala de uma alma que foi tomada completamente. Porque para que tudo que há em você bendiga e louve ao Senhor, a sua alma precisou literalmente ser tomada pelo Espírito. Porque senão você não vai adorar com tudo que há em você. A gente canta aqui, né? Eu te adoro, tudo que há em mim, louve. Louva não, irmão. Se você não entrar pelo Espírito, tudo que há em você não vai louvar a Deus, não. Como que eu sei disso? É simples, basta ver sua reação, sua expressão. Você não levanta as mãos, você não pula, você não bate palma, você não dança, você não manifesta nada, irmão. Você é como uma água parada, cheia de bicho, cheia de entulho, cheia de lodo. Então, querido, tudo isso passa pelo Espírito. Estou terminando. Por esse canal que Deus preparou para nos conduzir em sua presença. Agora, a segunda coisa que nós precisamos entender. Nós dizemos assim, que o nosso culto precisa ser racional, sim ou não? Pastor, você falou que a primeira coisa é que tem um canal que Deus preparou para que eu possa me comunicar com Ele, e esse canal é pelo Espírito, e eu acesso esse canal pelo Espírito quando eu falo em outras línguas. Só que, pastor, quando eu falo em outras línguas, eu não entendo o que eu estou falando, e como é que eu posso receber benefícios de algo que eu não entendo que eu estou falando? É simples, é porque é o Espírito falando através de você, algo perfeito, algo que vai além da sua mente. A primeira coisa que você precisa entender é que é o Espírito produzindo uma verdade no seu interior, que vai conduzir você em Deus. A segunda coisa, querido, é sobre o nosso culto racional. Agora ouça o que eu vou te dizer. Muitos religiosos dizem assim que o nosso culto a Deus precisa ser racional. E culto racional não significa culto natural. Se algum dia, querido, olha para mim, porque vocês não vão ficar só aqui. Irmão, você acha que eu não sei que vocês vão cheirar em outras igrejas aí? Eu sei. Acho que eu não sei que essas ovelhas daqui vão beirar em outros apriscos? E irmão, eu não estou impedindo você de ir não, e nem estou dizendo que você vai ir para o inferno por causa disso não, e nem estou dizendo que você não é ovelha desse lugar por causa disso não, irmão. Pelo amor de Deus, as portas que estão abertas para você entrar, é as mesmas portas que estão abertas para você sair. É você que vai prestar conta a Deus da sua vida, é você que tem que guardar seu coração, das verdades que você ouve e que você recebe. Mas o que eu vou dizer aqui é para te ensinar. Muitas vezes você vai visitar uma igreja, aí você vai chegar lá, e você vai ouvir o pregador, o palestrante, o ministro falar assim, irmão, o seu culto tem que ser racional. Só que quando eles dizem que o seu culto tem que ser racional, sabe o que eles estão tentando fazer com você? Impedir o fluir do seu espírito com o Espírito de Jesus. Entenda uma coisa, culto racional não é a mesma coisa que culto natural. Não é porque um culto é racional que você tem que agir naturalmente. Irmão, todo culto precisa haver a manifestação do Espírito através de você. Você precisa fluir no Espírito. O Espírito precisa fluir através de você. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que é um culto racional? Deixa eu explicar para você. Racional significa fazer com entendimento. Diga, racional significa fazer com entendimento. Que casa com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 14. Vou orar em espírito, mas vou orar com a minha mente, com entendimento. Isso é um culto racional. E quando você vai para Romanos 12... ele diz para você o que é o seu culto racional. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se algum dia você ouvir de algum paspalhão que um culto racional é barrar o fluir do Espírito Santo, ignora o que esse paspalhão está falando, porque ele está falando de algo que ele não entende.
Porque um culto racional não é bloquear o fluir do Espírito Santo. Um culto racional é saber fluir com o Espírito Santo, seja falando no Espírito ou seja falando com a sua mente. Isso é um culto racional. É quando eu falo santo, mas eu sei o que significa ser santo. É quando eu falo grande, mas eu sei o que significa ser grande. É quando eu declaro tu és lindo, mas eu sei o que significa que tu és lindo. Isso é um culto racional. Eu estou falando algo que é o meu entendimento. Eu entendo o que eu estou falando. Mas sabe onde isso nasce? No Espírito primeiro. O que eu li aqui em Provérbios? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus sempre vai acender primeiro algo no seu espírito. Nós temos aqui o Will, nosso irmão. Quem já comeu o lanche do Will? Irmão, eu só peço o lanche lá porque o lanche do nosso irmão ali é top demais. Amo o lanche dele. Faz pizza, não faz, Will? Você consegue fazer uma pizza sem acender o forno? Não tem jeito. Como é que ele vai fazer uma pizza sem acender o forno? Como é que ele vai fazer o lanche que eu como sem ligar a chapa lá, irmão? Não tem jeito. Como? Como é que você vai prestar um culto racional se isso não começar pelo seu espírito? Qual é o melhor entendimento, querido, que você pode ter na hora da sua oração e adoração? O melhor entendimento é que você precisa fluir no Espírito. O que virá depois será uma alma que segue o Espírito. Quer um entendimento melhor do que esse? Comece pelo Espírito. Amém? Diga para o seu irmão, comece pelo Espírito. Deus não pôs a sua alma, irmão, para comandar seu Espírito. Deus pôs o seu Espírito para comandar a sua alma. Amém? Isso não vai fazer de você um robô, não, irmão, e anular suas emoções, não. Isso só vai colocar suas emoções no devido lugar dela. Ah, o pastor está dizendo que eu não posso cantar mais. Ah, o pastor está dizendo que eu não posso mais orar em português, cantar em português. Ah, o pastor está dizendo que eu não posso me expressar, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que se você começar pelo Espírito, você vai colocar suas emoções no devido lugar dela. E aí você vai ver a diferença que vai ser quando você abrir a boca. Não vai ser para algo vazio, mas vai ser por uma verdade fluindo no seu interior. Amém, querido? Por isso eu quero te encorajar nessa noite, e eu vou terminar. Eu quero te encorajar para nós mudarmos a maneira como entramos na presença de Deus. Vamos mudar, irmão? Vamos ou não vamos? Há uma forma mais eficiente para fazermos isso. Não é pela mente. É pelo Espírito. Paulo ensinou que quando isso acontece, quando você ora e adora no Espírito, logo depois, você vai orar e adorar através do seu entendimento, verdadeiramente. Amém, querido? Comece a experimentar dessa forma. Comece a experimentar quarta-feira, quando você chegar aqui, para um outro culto, sabe? Chega aqui já decidido, vou começar pelo Espírito. Eu sei que os meninos começam aqui muitas vezes cantando em português, no nosso idioma. Mas começa você aí embaixo, no Espírito. Começa cantando em outras línguas. Comece orando em outras línguas. Amém? Deixa a sua alma ser inundada pelos rios do Espírito no seu interior. Tem nada melhor, irmão. Você entendeu essa palavra? Deixa as águas vencerem você. Deixa as águas vencerem você, porque senão a sua alma vai vencer as águas. Ou melhor, a sua alma vai vencer você. Deixa os rios do Espírito fluir do seu interior. Quem recebe essa palavra? E isso se aplica para qualquer outra coisa fora daqui, irmão. Qualquer decisão que você precisa tomar. Submeta seu espírito à presença de Deus. E todo o resto vai seguir. Amém?
Paulo falou assim para os Gálatas, capítulo 3, olha o que Paulo disse, falou assim, galera, cara, vocês é doido, vocês começaram pelo Espírito, vocês querem aperfeiçoar pelo esforço próprio, você começou pelo Espírito, você quer ir adiante através da carne, do esforço próprio, vai não, irmão, continua pelo Espírito, amém? Glória a Deus, querido, vamos começar, vamos continuar e vamos terminar pelo Espírito. Fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar nessa noite.